Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre uma questão do ENAD, caiu no ENAD em 2018, a questão discursiva número 5, foi uma questão de microeconomia. Então vamos dar uma olhadinha e fazer alguns comentários sobre essa questão e ver também o gabarito oficial que foi publicado em relação a essa questão. Então a questão diz o seguinte: o índice de Lerner proporciona uma análise do poder de mercado da firma. Ou seja, quando uma empresa enfrenta uma curva de demanda negativamente inclinada, então tem capacidade para escolher o preço de mercado. Esse índice é dado por. Então o índice é o preço menos o custo marginal sobre o custo marginal é igual ao inverso da elasticidade preço-demanda em módulo. Né? É o que ele diz ali embaixo, em que L é o índice de Lerner, né? Tal que está no intervalo entre 0 e 1. P é o preço, custo marginal, né? E o E é a elasticidade preço-demanda. Então, quanto maior o índice de Lerner, maior a distância entre o preço praticado e o preço concorrencial. Então, o que seria o preço concorrencial? É o preço em que o preço que é igual ao custo marginal. Né? Quando o preço é igual ao custo marginal, a gente está num ambiente, no mercado perfeitamente competitivo. E aí a firma, nesse caso, não tem poder de mercado. Se o preço está acima do custo marginal, a gente diz que a firma tem poder de mercado. Então, assim, quanto menos elástica for a curva de demanda com a qual a firma se depara, maior será a diferença entre o preço e o custo marginal e, portanto, maior será o seu poder de mercado. Tirada do Pindyck do Rubenfeld. Considerando as informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Supondo uma elasticidade preço de demanda em módulo igual a 4, calcule o índice de Lerner e, com base nesse resultado, explique a relação entre o custo marginal e o preço. Identifique dois fatores que afetam o poder de mercado das firmas. Né? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho de onde que vem essa questão do índice de Lerner. Né? Como é que a gente faz para conseguir achar essa relação? De onde a gente tem que partir para achar essa relação? Então a gente pode partir da receita de uma firma qualquer. Né? Aqui a gente está pegando a receita de uma firma I. Né? Então a receita é o preço vezes a quantidade. No caso, vamos admitir que o preço ele pode depender né, da quantidade produzida por essa firma aí. Então vamos deixar o preço como uma função da quantidade. Tá? Essa aqui é uma questão importante quando a gente fala da firma ser tomadora de preço ou formadora de preço. Então, se ela é tomadora de preço, o preço a gente diz que é exógeno, então o preço não depende da quantidade que a firma I vai produzir. Né? Mas aqui vamos deixar mais genérico, vamos deixar com a possibilidade da firma ser formadora de preço. Né? E vamos ver em quais condições que a firma vai ser formadora de preço e em quais condições que a firma vai ser tomadora de preço. Então lembrando que se a firma é tomadora de preço e o preço é exógeno, logo o preço aqui em questão ele não vai ser em função, não vai ser função da quantidade que ela produz. Certo? E aí nesse caso a firma não tem poder de mercado. E aí o preço é igual ao custo marginal, a gente está falando de preços concorrenciais. Certo? Então, se a receita total da firma aí pode ser calculada a partir desse produto, preço vezes a quantidade, a gente tem que a receita marginal ela pode ser definida como. Aí aqui a gente tem que lembrar da regra do produto, né? Da derivação. A gente está derivando em relação a Q. Então, o que a gente faz aqui? Copia o primeiro, copia P aqui, deriva em relação ao segundo, né? Então, aqui vai dar 1, então vai ficar P vezes 1, mais, aí a gente deriva o primeiro em relação a Q, então eu estou chamando de P', eu estou derivando em relação a Q, que eu estou admitindo que o P pode depender do Q, né? Então, P' vezes o segundo aqui, que é o Q, e aí o Q a gente só repete. Tá? O que é o P'? O P' é a derivada de P em relação a Q. Então, vamos escrever aqui em termos de notação de derivada parcial, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar em evidência esse preço, só que a gente tem que se atentar que a gente tem que dividir por P aqui também, né? Porque quando distribui, ó, aqui vai ficar esse P aqui, né? E aqui a gente distribui, esse P corta com esse P, e aí vai ficar dessa forma. Então eu posso escrever a minha receita marginal nesse estilo aqui, certo?
Muito bem. Se eu posso escrever a minha receita marginal desta forma, eu posso escrever a minha receita marginal dessa forma aqui. O que, que eu fiz aqui? Ó? Eu joguei esse termo aqui para o denominador, só que aí eu inverti. Em vez de ser del P, del Q, vezes QI, PI, ficou del QI, del P, vezes P sobre QI. Né? E o que essa expressão aqui me dá? Essa expressão ela me dá justamente a elasticidade preço-demanda enfrentada pela firma. Então, se a gente for pensar, né, essa expressão aqui é tal que a receita marginal é igual a P que multiplica 1 mais 1 sobre a elasticidade, certo? Ok. Se a firma é uma firma maximizadora de lucro, o que vai acontecer com a receita marginal? A receita marginal vai ter que ser igual ao custo marginal, ou seja, a firma vai produzir a firma que maximiza o lucro produz uma quantidade tal que sua receita marginal é igual ao seu custo marginal. Então, se a firma é maximizadora de lucro, eu posso falar que o custo marginal é igual a P que multiplica 1 mais 1 sobre essa elasticidade aqui, certo? Beleza, mas como é que é a expressão do índice de Lerner aqui, como ele colocou aqui? É preço menos o custo marginal sobre o custo marginal. Se a gente voltar lá, a gente precisa escrever preço, é o preço menos o custo marginal, que é essa expressão aqui. Então, eu vou escrever P, que multiplica 1 mais 1 sobre a elasticidade. Tudo isso sobre P, certo? Eu posso colocar em evidência aqui em cima, vai ficar P que multiplica 1 menos 1 mais 1 sobre o epsilon dividido por P. Corta aqui esse P com esse P, vai ficar só essa parte de dentro aqui, que nada mais é do que vai cortar esse 1 com esse 1, que nada mais é que menos 1 sobre a elasticidade, certo? Como a elasticidade preço-demanda ela vai ser negativa, né? Porque quando você aumenta o preço, o que vai acontecer com a quantidade vendida daquela firma de produtos vendidos? Vai diminuir. Então, comumente a gente representa o índice de Lerner dessa forma, né? Com a elasticidade em módulo, que foi o que ele fez aqui, certo? Então, vem basicamente daí. Ele diz assim, ó, supondo que a elasticidade preço-demanda em módulo igual a 4, calcule o índice de Lerner e, com base nesse resultado, explique a relação entre o custo marginal e o preço. Tá. Aqui, basicamente, a gente pode substituir por 4 a elasticidade. Então, o índice de Léo. O estudante deve calcular, isso aqui é o gabarito oficial, né, do ENAD. O estudante deve calcular a partir do inverso da elasticidade preço-demanda o índice de Lerner. Aí dá 0,25, 1/4. Né? E aí a relação entre o custo marginal e o preço é 0,75, ou seja, o custo marginal é 0,75 do preço. Então, como é que a gente faz essa análise? Então, preço menos o custo marginal sobre o custo marginal deu 0, sobre o custo marginal, sobre o preço, perdão. Sobre o preço deu 0,25. Se a gente joga o preço para o outro lado, vai ficar o preço menos o custo marginal é igual a 0,25P. Não é? Se a gente joga o preço para cá e o custo marginal para lá, a gente vai ter que 0,75P é igual ao custo marginal. Por isso que ele coloca assim, né? O custo marginal é 0,75 do preço. Né?
essa relação. Então, atentem-se para uma coisa. Quanto mais elástica a velocidade de preço-demanda, quanto mais elástica, menor vai ficar o índice de Lerner, né? Menor vai ficar o meu índice de Lerner. Deixa eu voltar aqui. Quanto mais elástica, né? Quanto mais próxima do infinito, vai ficar 1 dividido por um número muito grande, o meu índice de Lerner, ele vai ficar bem pequenininho, tá? Então, nesse caso aqui, existe algum poder de mercado para essa firma, né, que deu 1/4. Então, existe algum poder de mercado. Se não existisse, o custo marginal e o preço, eles iam ser o mesmo, ou muito próximos, né? Praticamente o mesmo. Legal, esse foi o item A da questão. O item B dizia assim, ó, identifique 2 fatores que afetam o poder de mercado das firmas. Bom, existem alguns fatores que afetam o poder de mercado das firmas. Aqui ele colocou alguns, né? O estudante deve citar 2 fatores apresentados a seguir: substituibilidade dos bens, essencialidade do bem, peso no orçamento, política de discriminação de preços e diferenciação de produto. Assim, não são só esses fatores que ele coloca que podem proporcionar poder de mercado para as firmas, né? O que a gente tem que pensar é o que faz a elasticidade preço de uma firma, a elasticidade de preço e demanda de uma firma não ser perfeitamente elástico, né? Eu acho que existe algo mais óbvio aí que diz respeito à quantidade de firmas, né, no mercado. Porque, afinal de contas, se uma firma resolve aumentar um pouco o preço e você tem muitas firmas idênticas produzindo o mesmo produto no mercado, é natural imaginar que essa firma não vai conseguir fazer isso. Ou se ela fizer, todos os consumidores dela vão migrar para outras firmas. Então existe algo talvez de relacionado à estrutura de mercado que, na minha opinião, poderia ser citado, né, no exercício também. Para mim faria sentido se eles tivessem citado. Mas de resto, o que ele está querendo dizer são questões que têm a ver com essa questão da elasticidade não ser perfeitamente elástica, né? Se você tem um bem que não tem muitos substitutos, né, no mercado, talvez seja uma forma de você pensar que existe poucas firmas, né, naquele mercado, né, também, né, essa questão da substituibilidade. Mas ele tentou colocar elementos que têm a ver justamente com a elasticidade preço-demanda, né, que fazem com que a elasticidade preço-demanda não seja muito elástica. Assim como diferenciação de produto, né? As firmas estão constantemente tentando diferenciar produto, justamente para diminuir essa substituibilidade, fazer com que elas tenham poder de mercado relativo ao fato de que só ela produz aquele bem, né? Então isso é bem comum também. Basicamente era esse o exercício, só para citar algumas situações de poder de mercado. Valeu!